Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já sentiu que faz um ótimo trabalho, posta, divulga, mas parece que ninguém vê? Talvez você não seja invisível. Talvez você só não se posiciona bem. Já pensou nisso? Meu nome é Valéria Carvalho, eu sou jornalista e empresária e esse é o CEO de mim, o podcast voltado para mulheres 40+, que são empreendedoras, empresárias, que não estão começando agora, mas que querem começar uma nova vida no digital. Se você se identifica com esse tema, fica aqui comigo que esse podcast é para você. E se você gostar do conteúdo, já me segue, ativa o sininho, que toda vez que eu postar um conteúdo novo você vai ser avisada. E se você acha que vale muito a pena, compartilha com alguma amiga que precisa desse conteúdo. Então vamos lá. O que é o nosso tema de hoje? Você não é invisível, você só não está posicionada. E isso pode ser um problema muito grande para quem quer divulgar o seu negócio ou o seu serviço. Eu entendo perfeitamente. Eu tenho hoje, 2026, janeiro de 2026, eu tenho 55 anos. E eu sei exatamente o que é sofrer com etarismo. Não tem outra forma de falar, né? As pessoas têm muito preconceito com as pessoas que já passaram de 40, principalmente quem não chegou nessa idade ainda. Às vezes pode achar, mas uma pessoa dessa idade vai se posicionar no digital como? E se posiciona. Sim, tem muitas pessoas com muito conteúdo se posicionando no digital depois dos 40, dos 50, dos 60, até dos 70, tá? Eu sigo algumas pessoas que têm mais de 70 anos, super bem posicionadas no digital. Isso não começou, começou 10 anos atrás, 20. Não, até porque o digital é recente. Começou agora e consegue fazer um ótimo trabalho. Se alguém consegue, você também consegue, por que não? Então, você tem que pensar o seguinte, ninguém nunca fez isso, seja a primeira a fazer. Tem gente que já faz, então eu também posso fazer. De qualquer forma, você consegue, tá? Qual que é o nosso maior sofrimento hoje, né? Vamos dizer assim. Quando eu falo nosso, eu digo as pessoas da minha faixa etária, porque normalmente é sempre a mesma questão. Você fala, tem a sensação que ninguém te ouve, se sente deslocada, porque você fala, o digital não é para mim. Comparação com pessoas mais jovens, isso é terrível. Eu sou jornalista, eu já estou habituada com a visibilidade, com aparecer, não tenho problema com isso, não tenho essa dificuldade. Aí você vai falar, mas para você é diferente. Não é diferente. Quando eu comecei no digital, eu tinha sim vergonha do que eu falava, de como eu falava, como as pessoas iam receber isso, mas isso é mais um preconceito nosso do que do outro, tá? Você fica pensando muito no que o outro vai pensar. Você está supondo o que o outro vai achar e você prefere não se posicionar. É um erro muito grande, porque você está perdendo tempo e principalmente perdendo dinheiro. Essa é a pior parte, né? Perder dinheiro. Olha só, não estou aqui só falando de quem trabalha no mercado digital, com produtos digitais. Eu estou falando também de empreendedoras, empresárias que têm loja física, que têm um produto ou um serviço para oferecer. Você precisa estar no digital. Não tem como. Você precisa aparecer nas redes sociais, você precisa ter um site. A sua empresa precisa ter a sua cara. Tem que ser humanizado, a pessoa tem que saber que por trás daquele produto, por trás daquele serviço, tem um CPF útil, tá, gente? Então a pessoa precisa se identificar, o seu cliente precisa ter uma identificação com você. Primeiro ele te compra, depois ele compra o seu produto ou o seu serviço, independente de ser um produto digital, ou um produto físico, ou um serviço. Então, o digital hoje é indispensável. Às vezes você está perdendo espaço
para uma pessoa que se posiciona, que aparece mais, enquanto você está aí preocupada com julgamento, com medo de aparecer. Ai, minha imagem não é muito boa. Ai, eu não sei falar direito. E se você continuar sem aparecer, essa situação vai mudar? A pergunta principal aqui é isso. Se eu não fizer nada hoje, ficar esperando um momento perfeito, a situação vai mudar? Não vai mudar. Não vai mudar. Ela vai mudar quando você começar a aparecer, começar a divulgar o seu negócio, o seu serviço. Ela vai mudando gradualmente, você vai melhorando. A gente só consegue melhorar o que a gente faz. O que você não faz não tem como ser melhorado. Ele vai permanecer do jeito que está. Então, você precisa trabalhar nisso. Só fazendo, você vai aprender a fazer, vai melhorar. E outra, você pode fazer cursos, você pode... Ah, agora não posso investir no curso. Tá bom. Tem um monte de conteúdo gratuito na internet, no YouTube, no Instagram. Tem um monte de conteúdo gratuito que você pode ir aproveitando, se aprimorando, antes de conseguir investir num curso que você acha que seria o ideal para você. O que não pode é ficar parada, tá? Eu fiz aqui algumas anotações para trazer um conteúdo bem legal para você, porque outra coisa, tem o hábito de anotar as coisas, as suas dificuldades, o que você precisa melhorar. Quando você anota, aquilo fixa mais na sua mente, e aí você vai procurar uma forma de fazer o que você precisa fazer da melhor maneira possível. Então vamos lá para uns pontos bem importantes que eu anotei aqui, para não esquecer, porque a mente, né, ela trai a gente. Postar não é se posicionar. Nós estamos falando basicamente de redes sociais, tá? Quando você posta, eu posto todo dia, não quer dizer que você se posiciona. É muito importante você se posicionar para você criar uma comunidade, para as pessoas se identificarem com você. Não me interessa que linha você segue, como que é o seu posicionamento, se é A, B ou C, não importa. Tem que ser real, tem que ser você. A pessoa tem que entender que aquilo ali é você, e não que você criou um personagem, porque se você criar um personagem para tentar agradar todo mundo, não vai funcionar, e uma hora você vai se trair e vai ficar horrível. Seja você, tá? Não queira agradar todo mundo, ninguém agrada todo mundo, isso é impossível. Você vai ter uma comunidade forte quando você mostrar quem você é. As pessoas que gostarem do seu posicionamento, se identificarem, elas vão se tornar a sua comunidade. É o primeiro passo para você ter uma cartela de clientes grande e fiel, tá? Você pode até não ter o produto mais barato ou o serviço mais barato. Se você tem uma comunidade que se identifica com você, ela vai entender o valor do que você está oferecendo e ela vai dar preferência para você quando ela for adquirir alguma coisa que seja na área que você trabalha. Criar comunidade é muito importante. Vou dar um exemplo, a Virgínia, ela tem uma comunidade gigantesca. O produto dela é o melhor? É lógico que não. A gente vê um monte de crítica a vários produtos que ela vende. Ela parou de vender por isso? Não, ela vende horrores. As lives dela duram muitas horas e ela vende muito. Por quê? Porque ela tem uma comunidade forte. As pessoas compram porque gostam dela, se identificam com ela, tá? E assim tem vários outros aí que eu poderia citar nomes que você olha e fala, gente, mas como que essa pessoa vende tanto? Porque ela tem uma comunidade forte. Então, você só cria uma comunidade forte quando você é uma pessoa real, quando você se mostra para o seu público, tá? Quando você se posiciona. Então, vamos lá. Postar é uma ação que precisa ser feita. Você tem que postar, tá bom? Tem que. Não é você pode postar, não. Você tem que postar. Quem não aparece, quem não é visto, não é lembrado. Posicionar é uma decisão. E é uma decisão que você precisa tomar, tá? Não tenha medo de ser julgado. Todo mundo vai ser julgado, né? Então, vamos lá. Exemplos. Quem posta de tudo um pouco, não engaja.
cada hora você está postando uma coisa, cada hora você está falando de alguma coisa, você não vai criar uma identidade, tá bom? Quem muda de mensagem toda semana, mesma coisa. Toda hora você está falando uma coisa diferente. Como que você vai criar uma comunidade forte, uma identidade? Não cria, tá bom? Você vai ficar aí perdendo seu tempo e perdendo dinheiro. Quem tem medo de repetir? Não tenha medo de repetir. Por exemplo, eu vou vender uma agenda. Vou vender uma agenda, eu falo dessa agenda hoje. Ela não vendeu. Eu falo daqui 2 dias. Não vendeu. Eu falo, não vou falar dessa agenda mais não. Ninguém quer comprar, não vendeu. Posta de novo, de novo e de novo. O produto tá lá. É só um exemplo, tá, gente? Isso pode ser para serviço também. Serviço, então, principalmente, você tem que postar sempre. Uma pessoa que viu hoje pode não ser a mesma que vai ver amanhã. Ou a que viu hoje pode ter esquecido. Então, amanhã você mostra de novo. Você tem que estar na mente da pessoa. Quando ela precisar de alguma coisa, ela tem que lembrar. O fulano faz isso, a fulana faz isso. Isso você só consegue com repetição. O cérebro da gente funciona com repetição. O que você não esquece? Aquilo que você ouve toda hora. Sabe aquelas músicas irritantes que vira febre, cai no gosto do povo, todo post, toda hora que você abre o Instagram, aquela música pula. Do nada, de repente, você está lá, em outro momento, fazendo qualquer coisa, vem a música na sua cabeça e ela não sai. Por quê? Porque você ouviu repetidas vezes. Então, não tenha medo de repetir. Não tenha medo de falar, nossa, fulano vai falar que eu já postei isso 500 vezes. Não importa. Não importa. A repetição, ela funciona a seu favor, tá? Não tenha medo disso. E é aquilo, quem tenta agradar todo mundo não cria identidade nenhuma, tá bom? Até porque toda unanimidade é burra, né, gente? Vocês sabem disso, tá? Então, o que é posicionamento? Escolher um público, você tem que saber que público você quer alcançar. Por exemplo, eu falo para um público 40 mais. Eu não tenho seguidores jovens, eu tenho mais de 50 anos. Por que uma pessoa jovem vai me seguir? Pode ter um ou outro? Pode, mas eles não vão se identificar comigo, tá? Então, quem vai se identificar comigo? Mulheres que têm mais de 40 anos, que são empreendedoras e que têm as dores das quais eu falo aqui, das quais eu falo no meu Instagram. Então, tenha um público em mente, tenha em mente uma mensagem que você queira passar e bata sempre na tecla desta mensagem. E tenha uma promessa clara. O que é uma promessa clara? Além de trabalhar no digital, eu tenho também um ateliê de bolsas. Eu faço bolsas personalizadas. O que eu prometo para as minhas clientes? Eu faço uma bolsa do jeito que você quer, você pode acrescentar alguns detalhes, tirar outros detalhes, você pode escolher o material, pode ter seu nome bordado. Então, eu prometo uma peça exclusiva. Você tem que ter uma promessa clara. Agora, vamos falar sobre os erros mais comuns das mulheres 40 mais que estão no digital. Essas que ainda estão com medo, tá? Não quem já tá aí deslanchando. Medo de parecer repetitiva. Acabei de falar sobre isso, né? Você não pode ter medo de ser repetitiva. É a repetição que gera a identificação, a gravação, tá? Que vai gerar lembrança, que vai fazer as pessoas lembrarem de você, independente do que você faz. Medo de julgamento, esse é o pior. Esse é o pior, sabe por quê? Ele não te leva a lugar nenhum. Ele não vai te trazer dinheiro, ele não vai pagar suas contas, não vai resolver nada, só vai te jogar para baixo. Vai te deixar com baixa autoestima. Então, sem medo de julgamento, sem medo de repetição, tá? Excesso de cautela, que o excesso de cautela, ele vem por conta do medo do julgamento. Aí você fica com medo do que vão falar, aí você começa a pensar demais no que você vai fazer. Não pensa demais, não. Sabe aquela coisa de posta e corre? Funciona bastante. Postei, sumi. Não some não, porque às vezes a pessoa comenta, você tem que ir lá e dar uma atenção para poder, né, fortalecer sua comunidade. Mas sem excesso de cautela, tá?
que pode dar errado? Alguém te criticar? E daí? Gente, a pergunta é essa. E daí? Que diferença vai fazer na sua vida? Tá? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas trabalha sua autoestima, porque senão o primeiro hater que aparecer, o primeiro comentário maldoso, você já vai desistir. Então esquece isso, tá? Síndrome da impostora tardia. O que é a síndrome da impostora? Eu pego meu celular, vou fazer um story. Não, nossa, minha imagem ficou horrível. Nossa, olha o tanto de ruga. Misericórdia. Não, ficou muito feio, vou apagar. É por aí. E nisso, você vai ficando para trás. Enquanto a outra fulana não tá nem preocupada, tá? Não tô falando para você aparecer de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, falar de qualquer jeito. Não é isso. Mas a preocupação excessiva vai te atrapalhar. Você tem mais de 40? Você tem ruga, com certeza. É inevitável, tá? E o seu público sabe disso, ele não vai se importar com isso. Apareça sempre. Gente, isso que eu falo toda hora é uma repetição que eu uso muito. Penteia o cabelo, passa um batom. Não quer se maquiar? Beleza, mas passa um batom para dar um ar mais saudável, mais arrumado. Se você trabalhasse fora, você ia para o seu trabalho descabelada? De qualquer jeito? Pensa isso. Não. Você vai visitar uma pessoa, você vai na casa dela, você vai de qualquer jeito? Não. Se vai, tá errado, né? Porque não é pra ir. Então, outra coisa, autoestima. Gente, autoestima é a melhor coisa que você tem para trabalhar em você. A pessoa que tá empolgada, ela tá com a autoestima boa, ela quer divulgar o negócio dela, quer divulgar o serviço, não tá se importando com ninguém, ela tem prazer em se arrumar, em aparecer bem apresentável, tá? Então, você tem, a pessoa te compra primeiro pela imagem. Não adianta reclamar sobre isso não, tá? Isso não vai mudar. Então, primeiro ela compra a sua imagem, depois ela compra o que você está oferecendo. Então, vamos aparecer da melhor forma possível, tá? Mas sem essa de, nossa, tô com muita ruga, nossa, meu rosto tá horrível. Não vou, porque isso também não vai te levar a lugar nenhum, tá bom? Se você tem mais de 40 anos, você já tem experiência em várias coisas, ou se você tem experiência só no que você faz, já é suficiente, que é onde você precisa ter experiência. Experiência conta muito, tá? Mas ela precisa ser mostrada. Eu preciso mostrar de alguma forma que eu tenho experiência no que eu tô falando. Se eu não vou mostrar, como que a pessoa vai saber? Olhando só pra minha cara, ela vai saber que eu tenho experiência. Não. Você tem que provar o tempo inteiro que você tem experiência, tá bom? A maturidade, a gente tem que usar ela como uma vantagem e não como um obstáculo. Se eu tenho maturidade, eu tenho muita vantagem sobre uma pessoa mais jovem, né? Eu já passei por coisas que ela não passou, então eu tenho uma vantagem nesse caso aí. Então vamos usar isso a nosso favor e não contra a gente, tá? Agora vamos para umas dicas práticas, tá bom? Vamos falar na prática. Como você vai, se você ainda não começou, como você vai começar a se posicionar hoje? Anota, para você não esquecer, é o que eu falei. Anotar é ótimo, eu adoro anotar as coisas. Defina seu território. Como assim, Valéria? Eu vou definir meu território. Sobre o que você quer ser lembrada? Você precisa saber sobre o que você quer ser lembrada, tá bom? Isso é muito importante. Então, se você não sabe, faz um brainstorm, vai colocando no papel, vai anotando o que você tem a oferecer, tanto de produto quanto de serviço, o que você tem a oferecer, qual que é o diferencial, como isso pode impactar a vida da pessoa. Faz uma reunião com você mesma aí, sabe? Eu adoro essas reuniões comigo mesma. Vou anotando e vou pensando, vou anotando mais para você chegar numa conclusão aí de como você quer trabalhar, tá? Escolha a sua pessoa. Falei isso também. Você não fala com todo mundo. Você fala com alguém específico. Eu vou falar com quem? Mulheres 40 mais, eu. Mulheres 40 mais,
que querem se posicionar no digital, querem divulgar melhor seu negócio ou serviço. Eu falo para essas pessoas. Você fala para quem? Mulheres 40 mais que são mães tardias, tem filho pequeno, como lidar com isso? Mulheres 40 mais que são solteiras, que não têm filhos, que querem um posicionamento diferente, sei lá. Você precisa saber com quem você quer falar. Esse é o primeiro passo, tá bom? É aquela tal de criar a sua persona, em outras palavras, tá? Repita a sua mensagem, foi o que eu falei. Se vocês virem aqui minhas lives, meus episódios do podcast, algumas coisas eu vou estar sempre repetindo. Por quê? Porque são coisas importantes que você precisa lembrar. Precisa entrar na sua cabeça. Eu vou repetir porque é importante. É importante você gravar essa mensagem, tá? Então, repetição gera reconhecimento. Traga a sua história. A autoridade sem história, ela é fria. História sem direção não vende, tá? Você tem, de vez em quando, conta a sua história. Na sua história vai ter a sua experiência. A pessoa vai saber, isso que ela faz aí, essa experiência que ela tem vai ser boa para mim, de alguma forma. Então, isso é muito importante também, tá bom? Vamos lá. Presta atenção aqui. Anota também, tá? Para você não esquecer. Pausa o vídeo, anota, volta do jeito que você precisar, tá? Você não precisa se reinventar. Você precisa se revelar. Valéria, eu tenho 40, 50, 60 anos, eu vou ter que começar do zero? É claro que não. Pode ter essa sensação de que você está começando do zero, porque você está começando aqui nas redes sociais, ou você começou um tempo, parou por qualquer motivo e agora quer retomar, tá? Você não está começando do zero. Você está mostrando o que você faz, o que você oferece. Então não tem nada do zero aí. Começar do zero é se eu começar uma nova profissão agora. Aí eu estou começando do zero, tá? Você só vai se revelar, você vai mostrar quem é você, o que você está oferecendo, o que você tem de bom, no que você pode ajudar outra pessoa. Mesmo quando você vende um produto, você está ajudando outra pessoa. É uma necessidade dela que você está atendendo, tá bom? Posicionamento não limita, ele direciona, porque de repente você fala assim, mas eu vou me posicionar. Um exemplo, tá? De direita ou de esquerda, eu estou me limitando. Não. Você está dando uma direção. Se eu não me identifico com B, por que eu vou ficar falando de B se eu me identifico com A? Pensa nisso. Às vezes a gente não pensa muito. Ele vai te dar uma direção, um foco. Não adianta você abrir demais seu foco. O que é foco? Foco não é uma coisa específica. Você está olhando para um ponto específico, aquele foco ali. É para onde você tem que ir, tá bom? Ele vai te direcionar, ele não vai te limitar. Quem não se posiciona é escolhido pelo algoritmo, não pelo cliente. Gente, presta atenção nisso. Quem não se posiciona é escolhido pelo algoritmo, não pelo cliente. O que é o algoritmo? O algoritmo é um robozinho, né? Uma automatização no Instagram, que, por exemplo, se eu estou sempre vendo vídeo de cachorrinho e tal, ele vai me mandar só aquilo. O algoritmo está decidindo o que você vai ver. Quem tem que decidir é você. Então, se eu deixar, cada hora eu posto uma coisa, o algoritmo vai me mandar para pessoas que possivelmente não são o meu público-alvo. O que significa isso? Eu não vou vender. Eu não vou deslanchar. Porque cada hora eu posto uma coisa, o algoritmo vai me mandar para pessoas totalmente diferentes. Se eu tenho um foco específico, bem posicionado, se eu me posiciono firmemente daquela forma, é o meu cliente que vai ver aquilo. E o algoritmo vai te mostrar exatamente para as pessoas que você precisa ser mostrado. Tá? Vamos lá. O digital não premia quem sabe mais, ele premia quem sabe melhor.
eu acompanhava um desses professores de marketing digital e ele sempre falava assim, ó, o mais visto supera o melhor. Isso é muito forte. O mais visto supera o melhor. Não adianta eu ser a melhor no que eu faço se eu não sou vista. Quem vai saber que eu sou melhor? Um público muito limitado, né? O público que está ali perto de mim. Ah, você é melhor no que você faz. Todo mundo sabe disso? Não. Então, se você se comunica melhor, se você aparece mais, você vai superar até quem é melhor que você. Tá bom? Pensa nisso, que isso é muito importante. Então, vamos lá. Vamos concluir aqui. Dito isso, eu quero que você me responda 3 perguntas. Você pode até anotar aí também, ou você pode colocar aqui nos comentários para mim, ou você responde para você mesma e vai analisando, tá? Quem eu ajudo? Quem eu ajudo? Com o quê? Com o que eu vou ajudar? Por que alguém deveria me escolher? Então, 3 perguntas básicas. Quem eu ajudo? Com o quê? E por que alguém deveria me escolher? Presta bem atenção nessas perguntas. Responde aí para você. Ou se quiser conversar comigo, é só mandar uma mensagem aqui. Mas isso é muito importante para você que quer começar a aparecer no digital ou quer melhorar. Tá bom? Vamos lá? Anota essa frase e leia ela todo dia. Você não é invisível, você só estava falando sem se posicionar. E isso a gente pode mudar junto, tá? Se você gostou dessa mensagem, me acompanha aqui, já clica aí para me seguir, ativa o sininho, toda vez que eu postar alguma coisa, você vai ser avisada e vem comigo criar uma comunidade forte das mulheres empreendedoras 40 a mais aí, que precisam divulgar o seu negócio ou o seu serviço no digital, tá bom? Se você gostou do conteúdo também, clica aí em compartilhar, manda para aquela amiga empreendedora que precisa ouvir essa mensagem. E até a próxima!